Olá, você que vai tentar o concurso para engenheiro químico da Sanepar. Meu nome é Giovanni e nós vamos estudar mecânica dos fluidos. Durante o curso, nós iremos estudar revisão dos conceitos de mecânica dos fluidos, o sistema de bombeamento e perda de carga e as curvas características da bomba. Vamos lá? Nosso primeiro tópico são a revisão dos conceitos fundamentais. A primeira questão é que existem vazões. O que são vazões? É uma medida de escoamento de um determinado fluido. Ela pode se dar em termos volumétrico, ou seja, uma unidade de volume, como por exemplo metro cúbico, litro, em função de um determinado tempo, metros cúbicos por segundo, litros por hora. E também temos a vazão mássica, que também é uma medida de massa por uma unidade de tempo, como por exemplo quilos por hora, gramas por segundo. Aqui eu representei pela letra Q a vazão volumétrica e pela letra M a vazão mássica. Observe também que é possível trabalhar de uma com a outra desde que nós tenhamos a densidade do fluido. Assim, é possível converter massa em volume, tendo a densidade do seu fluido. Outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção é a respeito da área dos tubos. É muito comum, dentro dos testes, eles colocarem em função do diâmetro da tubulação. Então, revisando, a área de um tubo nada mais é do que π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. A seguir aqui, nós temos um exemplo que ilustra bem essa questão, que é um determinado fluido que escoa por uma tubulação a 5 metros cúbicos por hora e deve ser transformado em metros cúbicos por segundo. É importante ter mais esses cuidados porque muitas vezes a banca avaliadora ela deixa uma unidade usual e pede para transformar em uma unidade do SI. Então, metros cúbicos por hora não é da unidade do SI, mas sim metros cúbicos por segundo. Para transformar essa quantidade de hora em segundo, vale lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. Portanto, para fazer essa conversão, basta dividir os 5 metros cúbicos por hora por 3.600 segundos, tendo 0,014 metros cúbicos por segundo. Tomem bastante cuidado disso dentro das avaliações. É muito comum as bancas colocarem unidades diferentes para que o candidato tenha essa percepção. A seguir também, eu coloquei aqui para fazer o cálculo da velocidade de um determinado fluido passando pela tubulação. Vamos considerar que seja um diâmetro de 50 milímetros. Também cabe lembrar que a unidade do SI para comprimento é metro. Então, se aparecer um valor em milímetro, você deverá dividir por 1000 para obter o valor em metro. Então, o cálculo da área, que eu já havia comentado, área igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Nesse caso, eu vou pegar o valor dos 50 milímetros, que irá dar 0,05 metros, e vou obter uma área de 0,02 metros quadrados. Para calcular a velocidade, tendo a vazão, basta diminuir a vazão volumétrica, transformada em metros cúbicos por segundo, pela área calculada anteriormente, o que daria um valor de 0,7 metros por segundo. Então, fique atento nas questões. Caso haja unidades que não estejam no SI, faça primeiramente as conversões e então faça os cálculos. Ainda sobre a questão dos conceitos fundamentais, existe uma questão dentro da mecânica dos fluidos que é a conservação da massa. Nós temos que quando um sistema não tem densidade variável, ou seja, que ele não é compressível ou é incompressível, você terá em que as massas de entrada e saída serão iguais. Portanto, a vazão mássica será igual. E aí eu coloco ali a representação, que a vazão 1 é igual a vazão 2, sendo que vazão mássica eu posso representar por densidade, velocidade e área. Quando nós temos o mesmo fluido passando pela mesma tubulação, nós conseguimos anular as densidades e, portanto, ficamos com uma relação entre velocidade e área. Assim, velocidade 1 vezes área 1 é igual a velocidade 2 vezes área 2. É muito comum também dentro dos exames eles colocarem situações em que um fluido está passando por uma determinada tubulação e, de repente, essa tubulação muda o seu diâmetro. Tome cuidado, diâmetro não é área. Lembre-se da equação anterior. Área
é igual a π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, portanto é uma relação quadrática. Não coloque direto os diâmetros, mas sim as áreas. Para ilustrar e para revisar essa questão, eu coloquei aqui um exemplo em que eu tenho uma velocidade 1 no tubulação de 10 metros por segundo com uma área de 2 metros quadrados. De repente, essa área é estreitada para 1 metro quadrado. De quanto será a velocidade? Nesse caso, fazendo a proporção, eu vou ter de 20 metros por segundo, porque é simplesmente a área 1 vezes a velocidade 1, que é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Mas também eu chamo a atenção para uma questão que muitas vezes os avaliadores cobram nas provas, que é, se caso você tenha uma redução da área, o que irá acontecer com a velocidade? Então lembre-se, diminuir o diâmetro, aumenta a velocidade, é sempre o inverso. E também não é linear, é quadrático a relação com a área justamente por conta do diâmetro. Então cuidem para que, se o examinador está colocando diâmetro, não faça direto a proporção. A proporção é com área. Ainda dentro dos conceitos fundamentais, trago uma outra questão, que é o número de Reynolds. O número de Reynolds é um número adimensional. Isso significa o quê? Que ele não apresenta unidades. Então, tome cuidado. Muitas vezes o avaliador pode colocar com uma pegadinha uma questão que o número de Reynolds tem uma determinada unidade e aí você pode ter dois números iguais e justamente a unidade, por ter um valor, é o que está errado. O número de Reynolds ele varia em função do diâmetro da tubulação, da velocidade com que o fluido passa e também da densidade do fluido. Somado a isso, todo esse termo que é multiplicado, ele é dividido pela viscosidade. O que seria a viscosidade? Isso também é uma outra questão que pode cair em alguns concursos. A viscosidade é a dificuldade que um fluido vai apresentar em escoar. Portanto, quanto maior a viscosidade, mais difícil ele irá passar pela tubulação. Lembre-se, o mel é muito mais viscoso que a água. Portanto, o mel tem dificuldade para escoar dentro de uma tubulação quando comparado com a água. Também existe uma regra em que, quando o número de Reynolds for abaixo de 2000, ele será considerado laminar, ou seja, ele terá um escoamento tranquilo, ele não terá grandes dissipações ao escoar. Quando ele ultrapassa 4000, nós consideramos ele como em regime turbulento. Isso significa o quê? Significa em que já há um sistema caótico durante o escoamento. Entre 2000 e 4000, nós dizemos que é um sistema em regime transiente. Então tome cuidado, muitas vezes também o avaliador pede para você calcular o número de Reynolds e classificar se ele é laminar ou se ele é turbulento. O exemplo que eu coloquei para vocês corresponde a um fluido com uma velocidade de 0,5 metros por segundo, densidade de 1000 kg por metro cúbico e diâmetro de 0,02 metros, com a viscosidade de 1 vezes 10 a menos 3 pascal segundo, que seria a unidade no SI. Substituindo na fórmula, nós vamos obter aqui um Reynolds de 10.000. Isso significa o quê? Que ele está acima de 4.000 e, portanto, ele está em regime turbulento. Então tome cuidado na hora de fazer os cálculos. Verifique se as unidades estão compatíveis, se estão no SI, não pode sobrar unidade, e se ele estiver abaixo de 2000 é laminar, e se estiver acima de 4.000, ele é turbulento. Por fim, dentro dos conceitos fundamentais, trago a questão das pressões. Isso é muito importante também dentro das provas, a questão conceitual. Nós temos que a pressão absoluta corresponde à soma da pressão manométrica com a pressão atmosférica. A pressão manométrica geralmente é aquela que você vai fazer a leitura no equipamento de medida de pressão. E aí, quando nós queremos saber a pressão absoluta, devemos levar em consideração também a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se eu tenho lá que o medidor registrou 0,5 atm de pressão e nós sabemos que a pressão atmosférica é de 1 atm, a pressão absoluta, nesse caso, vai ser de 1,5 atm. Tome cuidado porque muitas vezes também aparece como a medida da pressão absoluta, ou seja, considerando os efeitos da pressão atmosférica, como por exemplo aqui no exemplo 0,6 atmosferas. E ele pede para calcular a pressão manométrica. Então, ao fazer a conta, 0,6 menos 1 da pressão atmosférica, eu chego a um valor de menos 0,4 atm. E aí a gente pode pensar que está errado o cálculo. Só que nesse caso, por ser uma pressão manométrica,
Esse negativo significa que eu tenho um vácuo. Então, para as questões, o valor negativo manométrico significa vácuo. Absoluto não tem como, porque eu já tenho a questão da própria atmosfera. Dentro do conceito de pressão, é muito comum também ser pedido para calcular a pressão entre um sistema de medidas ou um sistema conectado. Nesses casos, é importante que você observe o seguinte: geralmente a banca ela coloca dois fluidos diferentes, e aonde que eu vou conseguir isso? Eu tenho que ficar atento no desenho e observar que aquele ponto onde os dois fluidos têm a mesma altura, como pode ser visto na figura, é onde eu vou marcar o meu início de cálculo. Nesse caso, seria nos pontos 2 e 3, onde eu observo que é o mesmo fluido e eles estão na mesma linha por efeito de vasos comunicantes. Para calcular a pressão no ponto 2, eu devo considerar todos os elementos que estão fazendo pressão sobre ele. Então, por exemplo, eu tenho o reservatório A e mais a altura H1. Então, eu vou considerar esses dois elementos, a pressão do elemento A com mais a altura 1, e vou somar os dois para compor a pressão 2. Em relação à altura, lembre-se sempre, pressão vai ser densidade do fluido, aceleração da gravidade e altura. Então você vai multiplicar esses três termos e vai gerar um elemento de pressão. Então aqui eu vou ter que a pressão no ponto 2 vai ser a pressão A mais a altura 1 vezes a aceleração da gravidade vezes a densidade da substância 1. Já em contrapartida, no ponto 3, que corresponde ao outro lado, eu tenho que avaliar quais são as pressões que vão exercer alguma atuação ali, que vai ser devido ao ponto 2, ao ponto 3 e ao reservatório B. Então vão ser três somas de pressão. PB, pressão em função da altura 2 e pressão em função da altura 3. Lembre-se também, sempre que tiver altura, pressão é densidade vezes a aceleração da gravidade, que é o G, vezes a altura. Então eu vou somar os três, PB, D3, GH3, mais D2, GH2. E aí o que eu vou fazer com as relações entre pressão 2 e pressão 3? Eu vou igualar os dois, e aí eu posso achar a variação de pressão entre um lado e o outro. Às vezes a banca ela pode pedir para você fazer o cálculo, ou muitas vezes ela pode dar algumas expressões e pedir para identificar qual que é a equação que melhor representa o sistema. Então tome cuidado, porque às vezes pode aparecer questão literal no concurso. Outra situação também que envolve pressão é a medição de fluidos, que também está relacionado com a pressão. Então, nesse caso, nós vamos ter a equação da velocidade do balanço energético para transporte de fluidos, ou a equação de Bernoulli, e aí nós vamos ter o componente de velocidade, de altura e de pressão, tanto do primeiro lado como do segundo. Na representação da figura, nós temos um elemento pitot, de medição de vazão, que é muito comum, por exemplo, nos sistemas de aviões para indicação da velocidade. Repare que nós temos o ponto 1 e o ponto 2 em simetria. Então, eu quero calcular a pressão entre 1 e 2, é aqui que eu vou fazer a minha análise do balanço. Repare que 1 e 2 estão nas mesmas alturas, então H1 e H2 podem ser cancelados porque estão no mesmo nível. Outro ponto, o pitot ele tem como uma característica uma estagnação, ou seja, no ponto 2 eu vou considerar que a velocidade tende a zero, e aí eu vou cortar esse termo. Então eu irei cortar tanto a altura como a velocidade do sistema. E aí resultará uma expressão entre pressão 2 menos pressão 1, que é o meu objetivo, medir a variação de pressão, como densidade do fluido que está passando, vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Lembre-se sempre que a velocidade é ao quadrado. Também a banca pode pedir para você calcular a diferença de pressão, por exemplo. Nesses casos, você deverá seguir da mesma maneira como foi feito no exercício anterior. Vai fazer um traço ali no ponto B e vai calcular as pressões que vão existir, tanto em relação ao lado esquerdo como o lado direito do medidor. Mas nesse caso, foi pedido para calcular a velocidade.
Foi pedido para calcular a pressão em função da velocidade, considerando que a velocidade era de 2 metros por segundo ao quadrado e a densidade de 1000. Substituindo na fórmula, vai chegar a um valor de 2.000 Pascal. Lembre-se também que no SI a unidade de pressão é Pascal. Bom, na sequência nós vamos ampliar um pouco mais esse conceito para os medidores de vazão. Os medidores de vazão existem de vários tipos dentro da indústria. Também é comum as bancas perguntarem qual o melhor medidor ou qual que é a diferença entre um medidor e o outro. Então nós temos o medidor de Pitot, que é um instrumento simples, mas nós temos alguns medidores um pouco mais complexos e que são bastante utilizados dentro da indústria. Então nós temos os chamados medidores por restrição, como é o caso do tubo Venturi, que é observado na primeira figura, com a representação em roxo. E ali, o que se observa? Em que a tubulação ela tem um estrangulamento. Então, a tubulação diminui o seu diâmetro e depois ela volta a aumentar o seu diâmetro. E isso gera, como consequência, uma variação da pressão. A partir do momento que eu consigo medir a variação da pressão, pelo cálculo da equação da velocidade, pela equação de Bernoulli, eu consigo calcular a velocidade. Então, é muito similar ao exercício anterior que foi utilizado o tubo Pitot. Qual que é a característica do Venturi? Ele tem uma baixa perda de carga, ou seja, ele não reduz drasticamente a pressão, mas ele tem um alto custo inicial. Já a placa de orifício, o que acontece com ela? Eu vou colocar um objeto dentro da tubulação, que é a placa propriamente dito, e ela irá provocar, por isso, uma restrição brusca no movimento. Então não é a tubulação que é reduzida, mas sim é a placa que força a redução. E depois que ele passar pela placa, ele volta à sua velocidade no curso normal. Nesse caso, o que irá acontecer com a placa de orifício? Ela tem uma alta perda de carga em função dessa restrição e um baixo custo inicial. Então é muito comum também se utilizar dentro da indústria a placa de orifício em função desse baixo custo, que é a representação da segunda figura que está abaixo em azul. Nós temos também os chamados medidores de vazão linear. O que significam isso? São medidores em que não se mexe na pressão propriamente dito, mas sim dentro do diâmetro interno do medidor. Neste caso, o que vai acontecer? O sistema irá flutuar conforme a velocidade, e aí é possível medir a altura que ele leva em função disso. É o caso mais comum, o rotâmetro, em que ele tem uma medição de área variável, mas ele tem uma pressão muito boa, e por isso que ele é muito utilizado em alguns testes para medição de vazão. Com isso, nós chegamos ao fim da primeira etapa.